Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. Neste devocional, vamos refletir em um tema muito importante para a atividade ministerial, especialmente aos ministérios de evangelismo, missões e assistência social. Vamos refletir no seguinte tema: alcançará o braço a uma cidade onde não está o resto do corpo? Nos basearemos em 1 Coríntios 12:12, que assim nos fala: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Imaginando a igreja como se fosse um corpo humano, teríamos a visualização de diversos membros, cada um com sua função, mas todos importantes para todo o corpo. Com essa imagem em mente, podemos chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o braço que leva a mão a ajudar alguém fora do corpo é o mesmo braço que leva essa mão a cuidar do próprio corpo. E devemos entender isso não como uma possibilidade, mas como responsabilidade. Que propósito teria cumprir apenas metade do que deveria ser feito? Um corpo saudável tem uma maior capacidade de alcançar de forma mais saudável o que está além dele. Isso nos leva a entender que o alcance do corpo limita, por exemplo, o alcance dos braços e das mãos. A mão pode alcançar até certa distância, mas sem o corpo, ela não irá muito longe. Principalmente as mãos têm o dever de cuidar do resto do corpo para que ele tenha condições de andar. E não há como pensar em correr se o corpo não tem sequer capacidade de andar. Não há como pensar em alcançar uma cidade se o corpo não tem capacidade de alcançar o próprio bairro. E mesmo que haja capacidade, se não há vontade, se não há amor, de que vale ir? No trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 34 e 35, temos: havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ou seja, a igreja já entendia que havia uma necessidade de que toda a igreja fosse estruturada, que todos fossem ajudados, que todos pensassem com uma só mente e um só coração, como está escrito em Atos 4:32. E aqui ficam algumas perguntas para que cada um responda dentro de seu coração. Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Estamos em acordo com o resto do corpo ou precisamos nos alinhar? Uma dica para identificarmos qual é a nossa situação é pensarmos nos seguintes questionamentos: eu tenho reclamado das decisões das lideranças? Eu tenho murmurado dentro da igreja? Eu tenho espalhado fofocas entre os membros? Tenho criado rachaduras colocando um irmão contra o outro? Eu tenho trazido comentários maliciosos em relação às pessoas? E o pior, eu tenho colocado as minhas motivações, os meus anseios e os meus interesses acima das coisas de Deus? Tenho eu, como membro, ido além do resto do corpo, largando todos para trás e pensando que iria muito longe sem eles? Tenho eu, como membro, tentado fazer na minha força algo diferente do que a mente tem planejado? Oremos assim então. Senhor Deus, que os olhos da igreja estejam vendo a mesma coisa, e que se um estiver vendo algo e o outro estiver fechado, que este possa confiar naquele. Pai, que os pés andem ambos sob a Tua luz e na mesma direção, respeitando o ritmo do restante do corpo. E que haja uma só mente, um só coração, uma consciência coletiva sobre o que precisa ser feito. Que não haja nenhum espírito faccioso que coloque o nosso exército contra ele mesmo. Em nome de Jesus. É assim que oramos. Amém.